As notícias na Ertz, edição de Vítor Melenas. Os primeiros subscritores da petição pela conclusão do IC3, com a construção de uma nova ponte para a Chamusca sobre o Rio Tejo, entregue em 15 de maio último, acompanhada de 4.257 assinaturas, foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação. Os signatários da petição e membros do movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém, que promoveram esta iniciativa junto à Assembleia da República, transmitiram aos deputados do PSD, PS, Chega e PCP as suas posições. José Raposo, do movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém, fez, entretanto, para a Ertz um breve balanço da reunião, onde houve unanimidade quanto à necessidade do processo avançar. Foi unânime a ideia de que se torna fundamental a construção da nova ponte da Chamusca e a conclusão do IC3 na ligação entre a A13 em Almeirim e a A13 e a A23 em Vila Nova da Barquinha. Portanto, registramos isso. Mas também, como salientámos no final da audição, para além desta unanimidade de posições quanto a esta necessidade, é preciso, de facto, que haja persistência por parte das forças partidárias no sentido de garantir que tão rápido quanto possível se encontrem as condições para o arranque do projeto e construção destas duas infraestruturas. Isso para nós é que é fundamental. Não chega a dizer que estamos de acordo, não chega a dizer que é preciso, de facto, uma nova ponte para a Chamusca, porque a atual situação é uma situação que não pode continuar e que não pode continuar a haver tráfego de pesados com uma boa parte a transportar mercadorias perigosas para os Cirver do Parque do Relvão e depois, do ponto de vista prático, nada se faz no sentido de concretizar isso. E, portanto, há responsabilidades por parte, nomeadamente, dos partidos que têm maior peso na Assembleia da República em adotar medidas no sentido de levar o Governo a concretizar estas duas obras. José Raposo chama ainda a atenção para o facto que só por si a construção de uma nova ponte de travessia do Tejo naquela zona do distrito não chega, já que é imperioso construir o IC3 de ligação da A13 no concelho de Almeirim, a A23 e a A13 em Vila Nova da Barquinha, para evitar o atravessamento diário de localidades como Almeirim, Alpiarça e Chamusca, e refere que há falta de vontade política para resolver a questão. Eu acho que a grande questão é a falta de vontade política no sentido de tornar este projeto não só um projeto prioritário do ponto de vista regional, mas também nacional. Eu refiro-lhe aqui dois aspectos. Por um lado, é o facto de, no plano regional, a importância da construção de uma nova ponte e da conclusão do IC13 é indispensável para resolver aquilo que são os problemas de tráfego naquela ponte. Grande parte do trânsito com especial incidência de pesados, cerca de 65%, tem como destino ou como origem outras zonas, outros pontos do país, e também a nível local o facto de existir um conjunto de infraestruturas, designadamente grandes operadores do setor do comércio que têm ali instaladas bases logísticas, pelo menos 3 e uma a abrir agora muito brevemente. O que quer dizer que poderá ainda aumentar mais o tráfego naquela zona. Por outro lado, convém lembrar que empresas como a Caima, a Mitsubishi no Tramagal, o terminal intermodal do entroncamento com a evolução tecnológica que sofreu nos últimos meses, com uma mais eficiente ligação à linha ferroviária do Norte, vai trazer com certeza novo tráfego para a zona. O alerta é da Direção-Geral de Saúde. Está a haver o registro para um aumento das infecções por Covid-19, pelo que a população deve assumir uma postura de responsabilidade e evitar situações de risco que possam desencadear redes de contágio. Para se ter uma ideia dos números mais recentes, refira-se que na primeira semana de julho foram detectados 2.737 casos de infecções em Portugal, com lamento para 72 mortes. Numa recente nota de esclarecimento, a Direção-Geral de Saúde refere que cerca de 70% dos óbitos
ocorreram em pessoas com 80 e mais anos de idade. Cerca de 44% dos óbitos não tinham registro de vacinação sazonal na última época e entre as 8 mortes com menos de 60 anos, 6 não tinham registro de vacinação sazonal na última época, apesar de terem indicação para a mesma. Nesse sentido, a Direção-Geral de Saúde recomenda o reforço das medidas básicas de prevenção e controle de infecção, ou seja, se tiver sintomas de infecção respiratória, tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade respiratória, deve optar por usar máscara, manter distanciamento físico e evitar ambientes fechados ou aglomerados. Adota a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tapar o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço e posteriormente deitar o lenço no lixo e lavar as mãos ou usar solução alcoólica, pelo menos com 60% de álcool. Lavar e ou desinfetar as mãos frequentemente, manter os espaços ventilados, preferencialmente através de ventilação natural, procedendo à abertura de portas e ou janelas e ligar o SNS 24 em caso de persistência dos sintomas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária acusado de um crime de incêndio florestal ocorrido a 4 de julho último na Sertã. O suspeito, presumivelmente, com o uso de chama direta, ateou o incêndio em zona de vasta mancha florestal, povoada com mato e pinheiro bravo, confinando com uma zona urbana. O incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros sertaginenses. Sobre o mesmo indivíduo recaem ainda fortes suspeitas de poder ser o autor de pelo menos mais 2 incêndios ocorridos no ano de 2022 próximo deste local. A atuação do homem atualmente no quadro ativo de um corpo de bombeiros voluntários colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, de habitações e a mancha florestal com centenas de hectares. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Tomar vai arrendar um espaço situado na central de caminhonagem a um empresário Nascimento Costa, sendo que a estrutura, refira-se, será direcionada para serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele, bem como a venda de revistas, jornais, tabacaria e afins. O assunto foi oficializado na reunião do Executivo e está em causa uma renda mensal de €605, valor superior aos €500 previamente definidos. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, a Câmara promoveu em asta pública o arrendamento por um prazo de 10 anos, precisamente, do espaço onde funcionaram as bilheteiras. Em reunião do Executivo Camarário, o Cristóvão, o Presidente da Câmara de Tomar, falou do arrendamento em causa. Quando se iniciaram as obras da VAR. Ponto número 8, asta pública para arrendamento e exploração do espaço central de caminhonagem destinado à prestação de serviço de bebidas. Portanto, uma intenção que tínhamos há algum tempo. É verdade que já tinha sido lançado aqui há... não me lembro agora exatamente o ano, mas quando se iniciaram as obras da Várzea Grande, na altura não houve candidatos. Também percebo que na altura a perspectiva daquele espaço não fosse a mesma que é hoje. Hoje, creio, o espaço é possível. Portanto, temos aqui a proposta que entrou e cuja proposta aqui é, passando a redundância, é que aprovemos a sua adjudicação. Pelo valor de renda mensal de €605, o arrendamento e exploração do edifício A. Portanto, recordo que quando há... já agora recordo também que quando aqui há meia dúzia de anos foram feitas obras na central de caminhonagem, já nessa altura fizemos acordo com a entidade que explora, que é a rodoviária, portanto a quem está concessionado este espaço que é municipal, recordo, que transferisse aquilo que eram as antigas bilheteiras para um bloco mais central, para que aquele primeiro bloco ficasse todo ele disponível e passasse aí a ser o novo espaço de cafetaria quando ele pudesse vir a existir. Portanto, aquilo que se pretende é que quem vai explorar vai fazer as obras, a exemplo de outros casos que já ocorreram, vai fazer as obras e depois vai explorar então este espaço. Rádio Hertz, informação. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo registrou nos primeiros 6 meses do ano uma sustentada recuperação da atividade cirúrgica com a realização, no primeiro semestre, de 5.736 cirurgias programadas, mais 767 cirurgias face ao mesmo semestre de 2023. Recorde-se que já no balanço assistencial do ano de 2023 foi registado um salto quantitativo de mais 21,3% de cirurgias realizadas nas unidades hospitalares da ULS Médio Tejo. Na cirurgia
cirurgia de ambulatório, a ULS Médio Tejo atingiu a fasquia dos 2.000 procedimentos realizados, um crescimento de 10%. É, no entanto, na cirurgia convencional, cirurgias programadas, que inclui internamento, que o aumento é mais expressivo, registrando um crescimento face ao primeiro semestre de 2023 de 27%, ou seja, mais 426 cirurgias do que no igual período do ano passado. Em termos médios, a cirurgia da ULS Médio Tejo aumentou para 47 as cirurgias que realizou por dia útil no primeiro semestre do ano, o que representa mais 7 procedimentos cirúrgicos realizados por cada dia útil face ao período homólogo de 2023. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam nesta quarta-feira, 10 de julho, a campanha de segurança rodoviária Duas Rodas, Agarre-se à Vida, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. A decorrer até ao próximo dia 16 de julho, a campanha tem como objetivo alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código de Estrada e evitando comportamentos de risco, como a condução sob a influência do álcool, o excesso de velocidade e a incorreta utilização dos dispositivos de segurança. A campanha Duas Rodas, Agarre-se à Vida, irá integrar operações de fiscalização pela GNR e pela PSP com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores. O uso de capacete de modelo homologado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente. A utilização de outros equipamentos de proteção, como luvas, botas, blusões com proteção, calças também com proteção e airbag, contribuem para reduzir a gravidade das consequências em caso de acidente. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município de Tomar desistiu do litígio que decorria nas vias judiciais com o CIR em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II. Os pormenores com o António Feliciano. A Câmara de Tomar ratificou por unanimidade o acordo recentemente celebrado com o Centro de Integração e Reabilitação em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente a propriedade onde se encontra edificada a antiga sede daquela instituição. Este acordo, recorte, significa a desistência do litígio que decorria nas vias judiciais e que irá permitir que o CIR possa aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito de candidatura apresentada para apostar na valência cresce para o mencionado espaço. Em recente sessão do Executivo, o Presidente Hugo Cristóvão abordou este processo, assegurando que nunca foi intenção do município tirar o terreno à instituição, considerando, por outro lado, que nunca houve dúvidas sobre a propriedade. É óbvio que nunca esteve em causa querermos retirar o terreno ao CIR. Aliás, pelo contrário, tal como fizemos noutras situações, com o Valdim Pais, a Canto Firme, o Centro de Dia da Linhaceira, pelo menos os que me lembro agora assim de repente, nós passámos a propriedade plena desses espaços onde também estavam sediadas essas instituições para a persecução das suas entidades. O que estava em causa foi, efetivamente, a forma e o município não ter que agir. Dá algum tempo esta parte que, até porque entendemos que, quer dizer, o município não tem nenhuma intenção, ou esta Câmara não tem intenção de ter propriamente processos de litigância. Aliás, o município apenas reagiu, a Câmara reagiu a algo que aconteceu, não foi a Câmara que tomou nenhuma ação. Tendo em conta aquilo que é o interesse público, que é isso que nós devemos salvaguardar, foi colocada, no fundo, uma condição base, que é aquela que vem no acordo, e que é que o terreno, pelo menos durante 20 anos, não possa ser alienado. Luís Francisco, vereador do PSD, classificou o acordo como positivo, não deixando de lamentar que o diálogo deveria ter surgido mais cedo, o que teria resultado na poupança de custos para as duas partes envolvidas. O eleito social-democrata fala mesmo em falta de humildade, em particular da Câmara, reforçou. Que nos parece positivo, que nos permite avançar no sentido que, ao fim e ao cabo, parece que seria a solução correta e que o Sr. Presidente também já identificou. Contudo, lamentamos que isto não tenha sido feito logo de origem, quer dizer, que tenha ouvido aqui. Naturalmente percebemos que o município deve pugnar por aquilo que são as suas propriedades, os seus direitos e deverá de o fazer. Mas isso não me parece que tenha sido assim tão claro e, portanto, haveria dúvidas, se calhar, de parte a parte, em termos de
quem era a posse daquele espaço, parece-nos que este diálogo devia ter surgido previamente e nessa altura, com uma humildade, parte a parte, e teríamos poupado alguns custos, algum tempo a ambas as entidades. E, portanto, nesse sentido, lamentamos o desfazamento de tempo e o não ter havido humildade suficiente na altura para propor este tipo de acordo previamente. E aqui, naturalmente, estão também as duas partes em causa, mas principalmente a Câmara, que foi quem litigou de uma forma mais empenhada, digamos assim, esta situação. Com o lema Manter Tomar no caminho certo, o Cristóvão foi reeleito como presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista numa votação onde a sublista recolheu o apoio de 64 eleitores, sendo que ainda houve registro para 4 votos em branco. A Comissão Política fica assim composta por outros 34 membros efetivos e 25 suplentes, aos quais se juntam alguns militantes inerentes ao abrigo dos estatutos. Também Susana Faria foi reeleita como Presidente da Conselhia das Mulheres Socialistas. Este próximo mandato terá como principal objetivo preparar as eleições autárquicas, querendo não só manter como reforçar a governação assente em valores socialistas no município e na maioria das juntas de freguesia, adianta em comunicado a Conselhia do Partido Socialista de Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município do Entroncamento abriu inscrições para o programa de voluntariado Entroncamento Jovem, o qual se destina a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. O programa de voluntariado Entroncamento Jovem é da responsabilidade do município do Entroncamento e destina-se a promover o voluntariado jovem em várias áreas, nomeadamente no desporto, cultura e turismo, ação social, sistemas de informação e comunicação, espaços verdes e ambiente, proteção civil e atividades de animação. O voluntariado constitui uma experiência enriquecedora através da participação cívica dos cidadãos, sendo um elemento-chave para a coesão social, permitindo o desenvolvimento de capacidades e competências sociais que contribuem para o reforço da solidariedade. Ao nível das políticas de juventude, configura-se como uma ferramenta de educação para a cidadania ativa e responsável, aproximando os jovens das realidades locais, ajudando-os a adquirir novas competências. Todas as informações sobre o programa de voluntariado Entroncamento Jovem, incluindo a ficha de inscrição e respectivas normas de participação, encontram-se disponíveis para consulta na página do município. Rádio Hertz, informação. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Tempos de incerteza são, não raramente, tempos de radicalização. Habituamos-nos a olhar para o património em Tomar como uma coleção de belas obras, da Igreja de São João Batista à Sinagoga, da Anta 1 de Valdalage ao Convento de Cristo. Tudo nos impressiona positivamente e tudo parece viver em harmonia entre si. Mas esquecemos que os espaços que percorremos e onde se inscrevem essas obras foram muitas vezes espaços de disputa, de radicalização. De alguma forma, a incerteza do futuro que dominava a vida no século XVI, ao lado de grandes avanços tecnológicos e económicos, gerou desconfianças, reduziu o espaço do diálogo e abriu caminho a rupturas, guerras e crimes. Sobre o extraordinário Convento de Cristo em Tomar, que todos admiramos, pesa a sombra de um auto de fé nele realizado, faz agora 480 anos, em julho de 1544. A história deve ajudar-nos a não fazermos julgamentos anacrónicos sobre o passado, mas a percebermos os processos que tantas vezes regressam sob novas formas. A desconfiança, irmã do desconhecimento, é um deles, e o maior desconhecimento é a incerteza sobre o futuro. Há 480 anos atrás, como hoje. Podemos olhar para o que nos rodeia e pensar que estamos num quadro de pós-verdade, de recuo da globalização e de radicalização política. Tudo isso é verdade, mas não permite entender a sua causa comum. E sem entendermos a causa comum, não poderemos superar o ciclo atual. Essa causa, penso, é a incerteza gerada pela conjugação de múltiplas mudanças. Nas fontes de energia, nas matérias-primas, no modelo económico, nos processos educativos, na relação entre indivíduos e coletivos, na relação com as igrejas, as famílias. Tudo muda e, por isso, tanto nos agarramos hoje ao património. Como se a vida que conhecemos e que, por vezes, tanto criticamos, nos escapasse por entre os dedos, deixando um sentimento de orfandade. Tentamos agarrar algo do passado, simplificando, e chamamos a isso património. Mas só um património rico, complexo e contraditório nos pode ajudar,
Porque um património que sem deslumbramento nem condenação valoriza o convento de Cristo, mas não ignora o alto da fé, é algo que nos permitirá perceber que todos os momentos da história têm contradições. E essas contradições não justificam as rupturas. Só se percebermos que a sociedade já caiu por várias vezes na armadilha da radicalização é que poderemos perceber que ela é a antecâmara da ruptura, da guerra e do fim. O que a move não é necessariamente uma má intenção. O que a move é, sobretudo, o medo do desconhecido. O património cultural pode estar aí para muitas coisas. Para o apreciarmos na sua beleza, para valorizarmos o esforço de quem o construiu, para atrairmos visitantes que também o queiram apreciar, mas pode e deve estar aí, sobretudo, para promover a paz, para lembrar como ela é frágil e como é mais fácil destruir do que construir. Em dias em que assisto como muitos a uma disputa estranha em torno da festa templária, talvez o património ajude a lembrar que mais vale ceder no acessório para que o essencial, que é a vida e que é a felicidade, possa prosseguir. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.